Fala pessoal, Fábio Yamaguchi aqui mais uma vez, né, do canal Mentoria, para continuarmos o estudo aqui desse livro, né, que estamos aqui juntos compartilhando a vocês. Quero agradecer a você que já se inscreveu no canal e dizer um pouco com tristeza que eu não sei até quando vou continuar com o canal. Esse livro eu vou terminá-lo, né, porque eu tenho esse objetivo de ajudar aqueles que já estão no trader a entender que a parte emocional ela é mais importante do que o gráfico em si. Não que o gráfico não seja importante, né? Mas eu tenho reparado que meus vídeos parece que não têm agradado, embora eu considere o conteúdo muito importante, não está sendo levado em consideração, mas eu vou continuar aqui. Eu coloquei no meu coração de terminar esse livro. Hoje vamos falar sobre o capítulo 13, temos lições valiosas. Já coloquei um vídeo sobre a estratégia do autor, né, no gráfico, como que ele operava. Pensei que ia ser um vídeo muito produtivo para muitos, e foi muito ao contrário, foi muito do lado contrário do que imaginei, com muito pouca visualização. E confesso que isso me desanimou bastante. Mas vamos seguindo em frente, né? Se eu achar realmente que meu canal não está sendo bom, a gente para ele. Mas então vamos aqui, né? Continuar. Hoje vamos falar sobre o preço da gratidão, porque, bem dizer, é isso que o autor quer dizer nesse capítulo, que vai estar no finalzinho. Por isso, eu peço que você fique comigo até o final. Se não é inscrito, venha se inscrever, dar um like, compartilhar, fazer tudo aquilo que é importante para o canal crescer, ativar as notificações. E vamos lá então. Deixa meu desânimo de lado e vamos ao que interessa, ao estudo do livro. O capítulo 13, ele começa dizendo algumas coisas bem interessantes. Veja que ele diz aqui: ali estava eu, mais uma vez falido, o que era ruim e mortalmente errado em minhas operações, o que era um sinal pior. Estava doente, grava isso, doente, nervoso e incapaz de raciocinar calmamente. Ou seja, eu estava com uma disposição que nenhum especulador deveria ter quando está operando. Tudo estava errado comigo. Ou seja, e não é que ele estava doente de alguma enfermidade, ele estava doente por dentro, ele estava se corroendo por dentro por ter cedido. Ele tinha ali, vamos dizer, dentro das suas regras, não ir pela cabeça de outra pessoa, não ser influenciado. E ele se deixou influenciar, como vimos no vídeo passado. Se tiver interesse, vá lá e assista. E se deu mal, quebrou a conta, né? Então, e até nisso está um pouco envolvida a gratidão que vamos falar no final desse vídeo, né? Mas então, quando você está assim, se corroendo por dentro por um erro seu ou qualquer outra coisa que esteja influenciando o seu emocional, não é bom que você opere. É melhor que você não opere, resolva a situação, deixa passar esse sentimento que só vai lhe atrapalhar para depois operar, né? Porque então, quando estamos operando, devemos estar assim concentrados, focados e com a mente livre, aberta, né? Para podermos ali pegar aquilo que o mercado está nos dando através do gráfico e através da parte macroeconômica, né? É um estado emocional que não podemos operar. E também ele fala sobre realizar lucros, porque é uma coisa que é importante, que já aconteceu comigo, mesmo quando eu não tinha as informações que temos aqui nesse livro, é que nós precisamos realizar lucro de vez em quando, porque muitas vezes nós ganhamos e não realizamos. E principalmente aqueles que não têm experiência, que não dão valor ao lado emocional, a todo esse conteúdo até que estamos compartilhando no canal, ele perde tudo, se não a mais do que ganhou. Então, deixa eu ler aqui o que ele fala sobre realizar o lucro. Consequentemente, comecei a pensar que não poderia recobrar meu afastado senso de proporções. Tendo crescido acostumado a negociar com grandes lotes, digamos, lotes com mais de 100 mil ações, eu temia não mostrar um bom julgamento negociando de maneira pequena. Isso mal parecia valer alguma coisa, quando você está certo e somente tinha um lote de 100 ações. Depois do hábito de ter grandes lucros em grandes lotes,
eu não estava certo de que saberia quando realizar meu lucro com um lote tão pequeno. Não posso descrever a quão desarmado me sentia, né? Então você vê que ele fala duas coisas importantes. Primeiro, em relação a ele estar negociando de forma pequena, porque ele tinha quebrado. Teve que pedir dinheiro emprestado. E o emocional de quem opera com um lote pequeno para o emocional de alguém que opera com um lote grande é diferente. Uma coisa é você perder, vamos dizer, $100, outra coisa é você perder $10.000, né? Então, outra coisa também é você realizar $100 e outra coisa é você realizar $10.000. Então, o emocional é diferente. É por isso que eu digo que o trader ele é um trabalho que exige do emocional não só em você, em relação a você dar gain ou stop loss, mas também você saber administrar ali a sua gestão, as suas perdas e os seus ganhos. E ele mesmo já falou em outros capítulos, né? Quem quer ter grandes lucros tem que ter uma boa margem, né? Tem que para poder operar com lotes grandes e quem não tem, opera com lotes pequenos. E eu sei que a grande maioria, quem sabe, aqueles poucos, né? Eu tenho poucos inscritos no meu canal, não são operadores que operam com uma grande quantia, uma grande margem, né? São operadores que, quem sabe, ainda estão buscando ter uma solidez, uma consistência, para poder operar maior, né? Ou até mesmo por situação financeira. Então, se você quer realmente crescer, bom, não é que esteja sendo arrogante. Se inscreva no canal, assista os vídeos, vai acompanhando, que você vai conseguir se desenvolver e crescer. Continuando. E agora ele vai falar sobre o caminho da consistência. Você vê que ele fala em relação a operar pequeno e grande, em realizar, né? E agora ele vai falar sobre consistência. Falido novamente, incapaz de assumir uma ofensiva vigorosa, endividado e errado, depois de todos esses longos anos de sucesso temperados com erros que realmente serviram para abrir o caminho para sucessos ainda maiores. Então veja aqui, vamos parar nesse ponto aqui. Todos nós erramos. Por mais experiência que temos, muitas vezes nós erramos, né? E os nossos erros dentro do trader, dentro das operações, eles têm que nos levar para um patamar maior, né? Os nossos erros não nos definem, nós somos humanos, como já vimos várias vezes nesse livro, e estamos suscetíveis a erros, mas esses erros têm que nos levar aos acertos, né? Não podemos morrer no erro, devemos sobreviver, né? Respeitando tudo aquilo que já falei nesse canal, e eu não vou repetir porque tem outros vídeos, e assim melhorarmos a cada dia. Eu estava agora pior do que quando comecei nas bookshops. Eu tinha aprendido muito sobre o jogo da especulação com ações, mas não tinha aprendido tanto sobre o jogo das fraquezas humanas. Não existe uma cabeça que funcione como uma máquina, na qual você possa confiar que funcionará com igual eficiência todas as vezes, né? Ou seja, ele era um ótimo trader, ele tinha aprendido muito, mas existe a parte humana, e na parte humana ele tinha seus déficits, né? Mas ele não desistia, ele persistia, ele continuava, não no erro, mas em querer acertar cada vez mais, em fazer melhor cada vez mais, né? E quando ele diz que, eu digo que o caminho da consistência, os erros o levaram a ser consistente, a ser lucrativo, é o caminho de quem vai permanecer nesse mercado do day trader, seja de ações, seja de forex, seja de commodities, seja de índices. É a persistência, é aprender com os erros aprendendo com esses erros melhorar a cada dia mais, a cada operação mais. Depois ele vai falar mais uma outra coisa muito interessante aqui, que leva muitos traders, inclusive grandes traders, a serem, como eu posso dizer aqui, deixa eu ver se tem alguma palavra aqui, a serem derrubados pelo mercado, mas não é bem pelo mercado, a serem derrubados por eles mesmos, né? Aí ele diz aqui assim: para saber o que eu era capaz de fazer, seguindo a linha da estupidez, foi um longo passo na minha educação. Quer dizer, não é de uma hora para outra, né? Algumas vezes penso que nenhum preço é muito alto para um especulador pagar, para que aprenda o que vai lhe impedir de atingir a presunção. Um grande número de ruínas de homens brilhantes pode ser atribuído diretamente à presunção, uma doença cara em qualquer lugar.
para qualquer pessoa, mas particularmente em Wall Street para o especulador. Ou seja, né, em relação ele fala aqui, né, algumas vezes penso que nenhum preço é muito alto para um especulador pagar para que aprenda o que vai lhe impedir de atingir a presunção, né. Então ele fala sobre presunção, é isso que eu queria dizer, né. A presunção nos leva à ruína, como ele diz aqui, que levou à ruína muitos dos grandes de Wall Street, né. E o que que é presunção? É a arrogância, mais a vaidade, né. É uma confiança exagerada no seu próprio valor ou superioridade, né. É uma pessoa vaidosa, uma pessoa arrogante, né. E se a gente tem esse sentimento dentro do mercado, a gente sabe que o mercado é soberano, que o mercado é quem dita as normas, né? E se a gente achar que nós somos certos, ter vaidade, nós vamos também ser arruinados, né? Essa presunção vai nos levar à ruína, né? Tem uma parte que ele vai falar, eu vou até adiantar aqui, que ele fala que aquilo que os nós que nós tomamos é como se fosse, vou dizer com minhas palavras, uma faculdade. Você estuda 4, 5 anos, né? Ainda depois tem, você tem que estudar depois da faculdade ainda para se especializar, e você paga para isso. No trader não é diferente. Muitos dizem que você vai começar a ser, pelo menos, sair do prejuízo, entrar no 0 a 0 e começar a ter lucro depois de 4, 5 anos, né? E é bem por aí mesmo que acontece, né? E aí eu quero agora falar aqui, eu pensei que era no finalzinho, mas acho que vai repetir aqui, falar sobre o que ele disse sobre a gratidão, né? Que eu talvez seja até o tema que eu coloque nesse vídeo. Ele diz assim: gratidão é uma coisa da qual um homem decente não pode fugir, mas um sujeito deve evitar que ela o amarre completamente. Pois é, nós temos que ter gratidão. A pior coisa que existe é você viver do lado de uma pessoa ingrata, de pessoas ingratas que não reconhecem, não dão valor ao que você faz. A ingratidão não pode, o ser humano não pode ser uma pessoa ingrata, mas a gratidão é uma coisa que é um dever de todos nós sermos gratos, né? Mas o que ele está dizendo aqui é que a gratidão o levou a ficar de mãos amarradas. Pela gratidão, ele não pôde fazer aquilo que ele sabia que era certo, e isso o prejudicou. Isso nos ensina que até mesmo a gratidão, ela tem seus limites, né? Até a gratidão tem os seus limites, né? Então, que você e eu venhamos pensar, né, refletir se estamos numa condição dessa, né, se a nossa gratidão não está nos prejudicando, certo? Bom, vou ler mais um pouquinho, que aí vai terminar esse capítulo aqui, que é o de número 13, né? E encerramos a aula de hoje, né? Então, deixa eu falar aqui que ainda temos coisas importantes a dizer. O que eu disse sobre o loss ser uma mensalidade, né? A perda do dinheiro não me preocupava, quanto quer que eu tenha perdido dinheiro no mercado de ações. Sempre considerei que tinha aprendido alguma coisa, que se eu perdi dinheiro, ganhei experiência, de maneira que o dinheiro realmente foi um pagamento pelo aprendizado. Ou seja, toda vez que você toma um loss, é uma experiência que você ganha. Que experiência é essa? A não cometer o mesmo erro, né? E ele coloca aqui, porque até se você colocar na sua mente que é como se você estivesse numa faculdade, o seu cérebro vai receber de uma forma diferente, né? Um homem tem que ter experiência e tem que pagar por ela. Mas havia uma coisa que machucou muito nessa experiência no escritório de Dan Williamson. Era a perda de uma grande oportunidade. Foi por causa da gratidão que ele perdeu essa oportunidade. O dinheiro que um homem perde não é nada. Ele pode recuperá-lo, mas oportunidades como aquelas não se encontram todos os dias. É aquela coisa, se você tem a oportunidade, você tem que agarrá-la. Mas eu quero ressaltar algo aqui. A oportunidade só vem para quem está preparado. E se você quer estar preparado para as oportunidades no trader, se inscreva no canal, dê um like, comente, ative as notificações. Você vai ver o quanto é importante e precioso todas as informações que estamos passando por você. Não só em relação ao estudo desses livros, mas como os demais vídeos que colocamos aí, para o seu benefício. E aí ele fala também mais alguma outra coisa aqui. O mercado, você vê, estava ótimo para se operar. Eu estava certo, quero dizer, estava lendo com precisão. A oportunidade de ganhar milhões estava ali, mas eu permiti que minha gratidão interferisse em minhas jogadas. Amarrei minhas próprias mãos, né? Então,
é o que eu quis dizer aqui, né? Eu acabei adiantando. A gratidão fez com que ele perdesse a oportunidade, porque ele não conseguia fazer aquilo que ele deveria fazer devido a essa gratidão, né? Então, que sirva de exemplo para nós, tanto no trader como em qualquer outra área da vida, né? Que se a gratidão está nos prejudicando em alguma coisa, ela não é saudável, né? E cabe a nós, então, fazermos o que é certo, né? É... E é bem, eu disse que ia ser no final mesmo, mas e é isso mesmo, porque depois vem o capítulo 14, né? Eu quero encerrar, né? Só recapitulando aqui que ele fala sobre o seu estado emocional, né? Você tem que estar com um estado emocional saudável para operar. Você tem que realizar lucros, né? Ah, como eu faço para realizar? Coloque metas. Você ganhou? Realize, porque você pode, mesmo já experiente, cumprindo com suas regras, seu setup, sua gestão, né? Respeitando o seu gatilho de entrada, você pode muitas vezes dar loss e às vezes pode acabar perdendo esse lucro. Então, realize, né? Outra coisa nós temos que entender que os nossos erros nos levam a um patamar maior, só que não devemos persistir nos erros, devemos ser persistentes em fazer aquilo que devemos fazer, aquilo que é certo para crescermos nesse mercado, que jamais venhamos ser presunçosos, arrogantes, vaidosos, né? Isso vai nos levar à ruína. E, como ele disse sobre a gratidão, que nunca venhamos deixar que a gratidão amarre nossas mãos, certo? Que Deus nos abençoe. Até o próximo vídeo, capítulo 14. Tchau.